Boa tarde. Vamos para mais uma aula de gramática. Essa aula será compartilhada para os alunos do nono ano A. É a nossa aula de número 11. E também será compartilhada para os alunos da professora Luzeni, do nono ano B, e alunos da professora Soelma, da escola Paulo Ferraz. O conteúdo da nossa aula de hoje é pronome relativo. O que é pronome relativo? Pronome relativo é uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior e estabelece a relação entre duas orações. Você já sabe que o pronome é uma classe de palavras variáveis, né? E que os pronomes eles apresentam uma classificação. E dentre essa classificação dos pronomes, hoje nós vamos estudar o pronome relativo. Exemplo, não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Aqui, não conhecemos o aluno que saiu. Observe que aqui nesse exemplo, a palavrinha que é um pronome relativo. As orações iniciadas por um pronome relativo, elas são chamadas de orações subordinadas adjetivas. E como se pode perceber, o que aqui nessa frase está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Então, esse que aqui, ele substitui esse termo aluno, que está aqui na segunda oração, e relaciona a segunda oração com a segunda oração, que é o aluno saiu, com a primeira oração. Os pronomes relativos são os seguintes. Aqui eu coloquei uma tabelinha com os pronomes relativos para vocês relembrarem. Os pronomes relativos, eles se dividem em pronomes relativos variáveis e pronomes relativos invariáveis. Vamos ver os pronomes relativos variáveis. O qual. Quais são as variações do pronome relativo? O qual, a qual, os quais e as quais. O pronome relativo cujo e suas variações, cuja, cujos e cujas. O pronome relativo quanto e variações, quanta, quantos e quantas. Observe que o pronome aqui quanto, masculino, quanta, feminino, quantos, masculino, singular, e quantas, feminino, plural. Agora os pronomes relativos invariáveis. Que é quando equivale o qual e flexões. O pronome quem, quando equivale ao qual e flexões. E o pronome relativo onde, quando equivale a no qual e flexões. Aqui são os pronomes relativos invariáveis. Emprego dos pronomes relativos. Os pronomes relativos apresentam usos diferentes, devendo ser usados conforme a ideia que transmitem. Podem ser ou não precedidos de uma preposição, conforme a regência verbal dos verbos da oração que estão inseridos. Vamos ver aqui. O uso do pronome relativo qual. O pronome relativo qual vem sempre precedido de um artigo. Observa aqui, o qual,
a qual, os quais e as quais. O pronome o qual, ó, o artigo masculino o, a qual, antigo, o artigo feminino a, os quais, o artigo está no plural, os, e as quais, o artigo está no feminino e no plural, as. Emprega-se depois de preposições, com duas ou mais sílabas ou depois de locuções prepositivas. Aqui, li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar nada. Aqui o pronome relativo o qual. Observe que ele está empregado depois da preposição sobre, que é uma preposição com duas sílabas. E ele também pode ser empregado depois de locuções prepositivas. O outro exemplo, pensei nisso, naquela noite de tempestade, durante a qual não consegui dormir. Pronome relativo quanto. Quando que nós usamos esse pronome relativo quanto? O pronome relativo aparece depois dos pronomes indefinidos. Tudo, tanto, todos e tudo, quanto, tanto quanto, todos quantos e todas quantas. Exemplo, compre tanto quanto for preciso. Observe aqui o pronome aqui, tanto quanto. Observe aqui que foi colocado o pronome relativo quanto aparece depois dos pronomes indefinidos. Aqui foi depois do pronome indefinido, tanto. Aí depois do pronome indefinido nós temos o pronome relativo quanto. Aqui ele não fez tudo quanto havia prometido. Aqui nós temos tudo, que é um pronome indefinido, e depois do pronome indefinido tudo, aparece o pronome relativo quanto. Pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo aparece entre dois substantivos e transmite uma ideia de posse, sendo equivalente a do qual, da qual, dos quais, das quais, de que e de quem. Deve concordar em gênero e número com a coisa possuída. Cujo, cuja, cujos e cuja. Lembrem, esse pronome relativo aparece entre dois substantivos. Ele vai transmitir uma ideia de posse. Prefere atletas cujo condicionamento físico está excelente. Aqui nós temos o pronome relativo cujo, e aqui nesse exemplo ele apareceu entre dois substantivos, que é o substantivo atleta e o substantivo condicionamento. Transmitido o quê? Ideia de posse. Escolher os alunos cujas notas foram exemplares. Aqui o pronome relativo cujo aparece entre os dois substantivos alunos e notas. Pronome relativo que. O pronome relativo que é o mais utilizado, sendo considerado um pronome relativo universal. Refere-se a coisas ou pessoas e pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Aqui os exemplos sobre o emprego do pronome relativo que é considerado um pronome universal, por ser o mais utilizado. Acabei de lavar o vestido que estava sujo. Observe aqui o emprego do pronome relativo que. Já nem sei o que faço. Aqui também houve o emprego do pronome relativo que.
que ele pode ser substituído por o qual, a qual, o quais e as quais. Já nem sei o que faço. Pronome relativo quem? O pronome relativo quem se refere somente a pessoas, nunca a coisas. Vem sempre antecedido de preposição quando tem um antecedente explícito. Este é o garoto a quem sempre amei. Observa aqui o pronome relativo quem, que ele se refere à pessoa. Ó, este é o garoto a quem, esse pronome relativo quem, ele está se referindo quem? A pessoa. Ele nunca pode se referir a coisa, sempre ele se vai se referir a coisa. E esta é a professora de quem você falou. Então, quem aqui está se referindo a quem? A pessoa. Quem é a pessoa? A professora. E esse quem aqui, ele está antecedido pela preposição de. Pronome relativo onde? O pronome relativo onde é utilizado para indicar um lugar, podendo ser substituído por em que, no qual, nos quais e nas quais. Pode ser utilizado juntamente com preposições, formando as palavras aonde e donde, para se transmitir noções de movimento. Exemplo, este é o apartamento onde vivi quando pequeno. Esse onde aqui ele está indicando o quê? Lugar. O hotel onde ficamos era 5 estrelas. O pronome relativo onde aqui também ele é usado para indicar o lugar. Olha só o exemplo. O hotel onde ficamos era 5 estrelas. O pronome relativo onde aqui ele está se referindo para indicar um lugar. E pode ser substituído por em que. O hotel em que ficamos era 5 estrelas. Então, terminou o conteúdo na nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aula. Vamos estudar.